Bem, pessoal, voltando aqui aos vídeos, né? Eu queria fazer uma conversa sobre um texto, um pequeno trecho, na verdade, de um texto que o Daniel, né, tinha mandado para mim. A gente conversa muito, eu e o Daniel, né? Muito embora às vezes a gente discorde, não há problema nenhum, porque nós, como os anarquistas, não somos religiosos, né? Porque aqueles anarquistas que são religiosos, eles acham que devem concordar com todos os anarquistas. Não é o meu caso, também não é o do Daniel. Então, a gente às vezes discorda, às vezes a gente concorda. Eu diria que a maior parte das vezes é mais acordo do que desacordo. E o Daniel, ele mandou para mim, né, um trecho pequeno sobre a questão do governo representativo e o sufrágio universal, né, escrito. Aí eu fui atrás da fonte, né, na década de 70 foi feita a tradução, num livro chamado Bakunin on Anarchy, ok? E aí eu vou pegar o trecho que ele mandou para mim, eu vou dar uma lida para a gente discutir o que o Bakunin possa estar pensando, e aí eu vou fazer uma discussão sobre o que eu estou pensando em 2025 perante o que a gente está vivenciando, né? Não sei se vocês estão percebendo o que está acontecendo no mundo. O que vai acontecer daí, eu não tenho a mínima ideia, mas eu acho que a gente não pode ficar fazendo de conta que não está acontecendo nada. Porque eu, particularmente, enquanto anarquista, prefiro, né, ser condenado, entre aspas, por eu ter falado alguma coisa e daqui 10 anos eu arrepender, do que eu ser condenado porque eu fui omisso, não falei nada. E é assim o Bakunin. Os anarquistas que não falam nada porque não querem se arrepender, correm o risco de lá na frente, né, estarem muito próximo daquilo que eles querem, né, aquelas ideias que eles acreditam que você não deve mexer nenhuma vírgula, num mundo totalmente sombrio. Eu, enquanto anarquista, não penso assim e parece que o Bakunin também não pensava. Eu tentei achar um original, que é uma carta, né? Na verdade, são duas cartas, mas eu procurei e não achei, inclusive em francês, que eu imagino que ele deve ter escrito na época, né? Não me parece que o Bakunin escrevesse muito bem em inglês, né? Ele escrevia muito bem em francês, mas eu não achei. Se eu achar, depois até faço um outro vídeo sobre isso, ok? Mas vamos à carta, né? Ou pedaços da carta que no livro Bakunin on Anarchy foi descrita, né? Então eu vou estar lendo em inglês, fazendo uma tradução, para a gente pensar aí em 2025. Então eu não quero nem dizer que eu estou condenando, muito menos apoiando o que o Bakunin está falando, mas eu estou vendo o que o Bakunin está comentando lá. E como é que eu posso fazer uma transposição histórica e geográfica, né? Porque o Bakunin escreveu isso há 150 anos atrás, ele nem imaginava que ia acontecer em 2025, ok? E aí a gente discute um pouco. Então, o texto, né, você viu lá, On Representative Government and Universal Suffrage, ou sobre o governo representativo e o sufrágio universal. É um texto que está The Anarchist Library, né, como eu disse, a fonte é Bakunian Anarchy, traduzido em 1971, ok? Bem, ele é grande esse texto, eu vou pegar só uma parte, né, a introdução diz assim: Bakunin se opunha à participação dos trabalhadores na política burguesa, porque ele temia que essa participação corroesse, né, o proletariado, né, e, e perpetuasse o establishment, né, a situação de vida que as pessoas têm, ou seja, não tivesse um processo revolucionário. Sua oposição ao governo parlamentar foi intensificada durante suas polêmicas com os partidos marxistas, que favoreciam a ação parlamentar dos trabalhadores. Bakunin também se opôs ao sufrágio universal na medida em que reforçava o Estado democrático burguês, mas nunca levou a abstenção do processo eleitoral a um artigo de fé inflexível. Isso quem está dizendo é a pessoa que traduziu, ok? Sob certas circunstâncias excepcionais, ele defendeu alianças temporárias com partidos políticos progressistas para objetivos específicos e limitados. Em uma carta ao amigo e anarquista italiano Carlo Gambuzzi, ex-advogado, Bakunin aconselhou a candidatar-se como deputado por Nápoles. Carlo Gambuzzi, inclusive, que é muito falado, né, enquanto amante da esposa do Bakunin, ok? É mais conhecido por ser amante da esposa do Bakunin, tendo filhos com ela, inclusive 3, se eu não me engano, no período que o Bakunin estava vivo,
Inclusive, né, dando até uma olhada na tese do Felipe, ele comenta que o momento os três moraram junto, o Gambusa com a esposa do Bakunin num quarto e o Bakunin na sala, ok? Mas a discussão aqui não é moral, ética ou, sei lá, né, do cavalo Bakunin. A questão é outra. Então, ele mandou uma carta, eu procurei essa carta em francês, não achei, né? Se alguém achar, por favor, me mande, que seria legal a gente ter a fonte. Então ele vai dizer, numa parte da carta, eu imagino, não é a carta inteira, né? Porque é um parágrafo, vai dizer o seguinte: você talvez, isso para o Carlos Gambus, você talvez fique surpreso que eu, um abstencionista determinado e apaixonado pela política, agora aconselho meus amigos, membros da aliança, a se tornarem deputados. Isso porque as circunstâncias mudaram. Então, primeira coisa, ele está dizendo as circunstâncias mudaram. Então, ele está lá falando isso, em 1870, né? E as circunstâncias mudaram, então o Bakunin acha que se as circunstâncias mudaram, você deve mudar. Mas é isso que os anarquistas pensam? Se as circunstâncias mudam, os anarquistas devem mudar ou não? A primeira coisa para ele pensar, o Bakunin deixa claro nesse trecho. Se as circunstâncias mudaram, os anarquistas têm que mudar. Não dá para ser a mesma coisa se a circunstância muda. Porque provavelmente o Bakunin está achando. Se o mundo mudou, as ideias anarquistas têm que acompanhar as mudanças. Ou a gente quer o quê? Que o mundo mude para acompanhar nossas ideias? Bem, o Bakunin não era tão imbecil, né? Ele é evidente. Ele deixa claro nesse pequeno trecho. Aí ele continua. Primeiro, todos os meus amigos, e certamente você, estão tão inspirados por nossas ideias, nossos princípios, que não há perigo de que você os esqueça, deforme ou abandone ou que recaia nos velhos hábitos políticos. Então ele está falando para um cara que é muito próximo do anarquismo, que é anarquista, e que ele acha que naquele momento, entendeu? Né, dentro das condições políticas que existiam naquele momento, eleições que existiam naquele país, porque também não é uma coisa comum ter eleições nessa época, né? Poucos países que tinham sufrágio universal. Ele acha o quê? Que a gente poderia, né, apoiar, levando em consideração que ele tem ideias anarquistas, ok? Aí ele vai continuar. Segundo, os tempos tornaram-se tão graves. O perigo que ameaça a liberdade dos países é tão formidável que todos os homens de boa vontade devem entrar na brecha, especialmente nossos amigos, que precisam estar em posição de exercer a maior influência possível nos eventos. Será que esse perigo que ele está falando é só em 1870? Será que em 2025 estamos vivendo algum perigo que faz com que a gente não tenha deputados eleitos, mas que a gente repense alguma coisa com relação à institucionalidade das eleições? O Bakunin, em 1870, não tem dúvida sobre isso. Ele diz: precisamos repensar algumas coisas, e mesmo eu sendo contra as eleições, sendo um apaixonado abstencionista, né? Abstencionista, eu vou apoiar você se você for candidato. Por quê? Porque ele diz: os tempos estão difíceis. Os tempos, né, estão complicados. Ameaça, né? Há um perigo aí ameaçando a liberdade de todos os países. Ele diz isso no texto. E aí, quem sabe, eleger alguém que tem princípios anarquistas, mesmo eu sendo abstencionista, mesmo eu não acreditando nisso, pode fazer com que mais pessoas, sei lá, no parlamento, acreditem nessas ideias, essas ideias avancem, a partir do parlamento a gente consiga fazer com que essas ideias cheguem mais rápido para a população. Não sei o que o Bakunin está imaginando, né? Mas eu estou imaginando que é por aí, ok? Mas ele está descrevendo isso, beleza? E aí depois, abaixo, ele diz, né? Novamente, ele vai dizer o seguinte no texto. Em uma carta para outro anarquista italiano, interessante, são dois italianos, né? Porque a Itália passou por esse processo de unificação, né? Com Mazzini, Garibaldi, não esqueçamos, amigo de Bakunin. Dos encontros da Liga de Paz pela Liberdade, o Bakunin chega, né? O Garibaldi levanta e todo mundo aplaude o Bakunin e o Garibaldi abraça o Bakunin. Diz que é uma cena, né, bastante importante na Liga da Paz pela Liberdade. Que o Bakunin participou, que era uma liga burguesa, vamos dizer assim, entendeu? Ele achava que poderia participar, depois ele rompe, cria aliança, depois já sabe que vai para a internacional.
Aí, novamente, ele vai dizer, né, o texto. Em uma carta ao outro anarquista italiano, Celso Terretti, escrita durante a reação que ocorreu em toda a Europa após a queda da Comuna de Paris, em 1971, Bakunin observou que a Espanha era o único país onde existia uma situação revolucionária e, considerando as circunstâncias especiais naquele país, aconselhou uma colaboração temporária com os partidos políticos progressistas. Aí o Bakunin vai dizer: cartas que recebo de diferentes partes da Espanha indicam que os trabalhadores socialistas estão muito bem organizados. E não apenas os trabalhadores, mas os camponeses da Andaluzia, entre os quais as ideias socialistas, felizmente, foram disseminadas com sucesso. Esses camponeses também estão preparados para participar ativamente da revolução iminente. Mantendo nossa identidade, devemos, nesse momento, ajudar os partidos políticos e tentar, mais tarde, dar a essa revolução um caráter claramente socialista. Mantendo nossa identidade. Ele não está falando para a gente deixar de ser anarquista. Mantendo nossa identidade, devemos, nesse momento, ajudar os partidos políticos e tentar, mais tarde, dar a essa revolução um caráter claramente socialista. Se a revolução triunfar na Espanha, ela naturalmente acelerará e espalhará tremendamente a revolução em toda a Europa. Isso não aconteceu, ok? Isso vem depois da queda da Comuna de Paris, então, obviamente, é uma outra situação que traz para o Bakunin, né? Inclusive, depois, mais para frente, ele escreve uma carta muito desanimadora para o Recli, ok? Um pouco antes de ele falecer, né? A queda da Comuna foi um evento assim, muito forte para o Bakunin, né? Meio que tirou todas as esperanças dele de uma revolução socialista, ok? Mas, nessa carta aí, o que a gente está vendo? Está vendo o Bakunin, em certas situações, dependendo do perigo que a liberdade está, essa liberdade burguesa está ocorrendo, ele acha na primeira carta que você poderia apoiar um candidato, que é o Carlos Gambuzzi, ok? Então, aliás, você pode apoiar o cara para que ele vá lá, enfim, nas eleições, sei lá, entendeu? Ganha as eleições, leva as ideias anarquistas para frente. Ele acha, inclusive, que ele não vai trair as ideias. E na segunda carta, o que pensa o Bakunin? O Bakunin pensa para outro, né? Serret, né? Diz o quê? Olha, essa questão de ser abstencionista, né? Fica evidente. Aí ele fala assim, e até ele comenta dessa vez, né? Lendo aqui, ele diz assim: mantendo nossa identidade. Ele não está falando para as pessoas abrirem mão de serem anarquistas, né? Nem sei se chamavam anarquistas nessa época. Estava muito mais ligado a serem bakuninistas, né? Ou apoiar, porque eles vinham do apoio ao Bakunin, né? Na Primeira Internacional. Mas o que o Bakunin está dizendo? Em certas situações de perigo, em certas situações de grave, né, ocorrência contra a liberdade, nós anarquistas não podemos fazer de conta que não está acontecendo nada. Eu não vou fazer isso, diz o Bakunin. Eu vou fazer alguma coisa. Ah, já me daqui 10 anos você viu que você errou. Tudo bem, eu falo, eu errei. Não há problema nenhum. É o Bakunin, é o Kropotkin, como apoiou uma parte da guerra. É todos os anarquistas. Alguns na Revolução Espanhola. Ou você acha que os anarquistas são perfeitos? Só é perfeito aquele anarquista que pega todas as ideias, não faz uma autocrítica, fica falando das coisas que já aconteceram e não consegue pensar a realidade. Obviamente, esse daí, qual é o problema de ter algum erro? 4-0, entendeu? Qualquer anarquista que vai colocar a mão na lama, ele vai se sujar. Colocou a mão na lama, se suja. E não há problema nenhum. O Bakunin está deixando claro o quê? Que num momento específico, em Nápoles, ok? Provavelmente aí, nesse processo que eu estou falando, né, da unificação italiana, você tinha aí democratas burgueses, caso de Garibaldi, caso de Mazzini, né, mais Garibaldi do que Mazzini, inclusive. Ele acha o quê? Que esse cara, que é anarquista, poderia, não sei se ele já tinha sido até deputado, né, ser eleito, enfim, para levar as ideias adiante. E no outro, ele está questionando o quê? Não vamos perder a nossa identidade, mas poderemos, a partir de um processo revolucionário, né, na Espanha, apoiar as ideias socialistas. O que eu vejo aí, pessoal, na minha avaliação é a seguinte: quando você está num processo de cessação da liberdade, você tem que tomar uma decisão na tua vida. E a decisão, para mim, é muito simples. Existem os adversários políticos e existem os inimigos políticos. Se você confunde adversário com
inimigo, é provável que você suma do mapa. O Bakunin, ele deixou claro, não vamos perder a nossa identidade quando dizemos que, em um momento de grave ameaça, podemos estar ao lado dos partidos progressistas, socialistas. Por quê? Porque a grande ameaça é muito pior do que estar ao lado deles. É evidente, né? Ou alguém está achando que não? Está achando que tanto faz. Ontem tinha 30 mil pessoas na Alemanha contra a extrema-direita. Você acha que só tinha 30 mil anarquistas lá? Evidente que não, né? E se os socialistas acham que ainda tem que vencer a extrema-direita pelo voto, o que a gente acha? Se eles acham que esse é o caminho, que eles vão para esse caminho. O que a gente não pode negar é simplesmente achar que o caminho não institucional é o único que segura os fascistas. Por quê? Porque existe uma ideia supra-sumo do anarquismo, entendeu? Mas o Bakunin está aqui declaradamente falando. Em situação excepcionais, devemos fazer coisas excepcionais. Em situações de grave ameaça à nossa liberdade, devemos fazer coisas que vão contra essa ameaça. Não ficar omisso. Por quê? Devemos preservar um corpo de ideia que nem o Bakunin, em ameaça, preservou. Está entendendo? Ele nem preservou em ameaça. E correu o risco de sumir. Então, eu acho que é isso que o Bakunin está dizendo. Então, o momento que a gente tem exige respostas que a gente tome. Respostas que hoje eu posso tomar e daqui 10 anos eu posso me arrepender. Mas uma coisa você pode ter certeza, eu nunca vou me arrepender de ter dito isso. Porque eu prefiro falar o que eu acredito e o que eu acho que pode ser feito nesse momento, e como diz o Bakunin na época dele, é de grave ameaça à liberdade, do que eu querer manter preso as ideias como se elas fossem uma camisa de força e lá na frente eu me lascar. Entendeu? Eu prefiro, não tenha dúvida disso. Como o Kropotkin também preferiu fazer isso. Sendo condenado por muitos anarquistas. Mas ele preferiu por quê? Porque ele temia, evidentemente, de que o militarismo alemão dominasse. E aí o que ia acontecer? Se ele tinha alguma liberdade na Inglaterra para falar de anarquismo, ele não ia ter nenhuma, se fosse o militarismo alemão que dominasse. E ele estava errado. Ele errou. Acabou a Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu? Quem surgiu? Os nazistas. E os nazistas não deixavam os anarquistas falar? Eles deixaram? É evidente. Então ele não estava errado. O problema é que o Kropotkin achava que apenas derrotar os alemães na guerra acabaria com esse problema. Historicamente se mostrou que não foi isso que aconteceu, mas ele morreu antes disso. Ele morreu antes dos nazistas terem um partido que alçasse ao poder. Ele nem sabia disso, ok? Então, seja naquele momento do Bakunin, do Kropotkin ou hoje, nós anarquistas temos que perceber se estamos ou não vivendo uma grave ameaça da nossa liberdade. Eu, particularmente, acho que a gente está caminhando para isso. Ainda não estamos nisso. Ainda não estamos. Eu estou falando aqui sobre anarquismo. Outros companheiros falam de anarquismo na internet, em outros lugares, sindicatos e assim por diante. Mas podemos correr esse grave risco. Ok? Vamos esperar para ver? O Bakunin, ele acha melhor não. Melhor tomar uma posição, mesmo ele dizendo eu sou um defensor do abstencionismo político. Mas, perante a situação grave que eu estou vivenciando, é melhor eu apoiar o Carlo lá, né, o primeiro lá, que é italiano, e depois, levando em consideração toda a conjuntura que tem na Espanha e as cartas que ele recebe, apoiar também os partidos políticos, né, de esquerda. Ok? Mas ele declara o quê? Mantendo nossa identidade. Como manter a nossa identidade em 2025, com o fascismo ganhando em boa parte do planeta, principalmente nos países do primeiro mundo? Como podemos manter a nossa identidade? Essa é a questão que o Bakunin nos traz para pensar em 2025. Ele deu uma pista. Para mim é evidente de que uma coisa que a gente tem que ter em mente é de que adversários políticos não são inimigos políticos. Se a gente não conseguir diferenciar isso,
a gente vai se lascar grandão. Eu já acho que a gente vai se lascar grandão sem diferenciar. Você está entendendo? Mas diferenciando, a gente tem alguma chance contra os fascistas, que se articulam em todo o mundo. E só que eles não querem tomar os países, né, os países, vamos dizer assim, que não têm força econômica ou força militar. Eles estão tomando os principais países do mundo, como os Estados Unidos, como eles podem ter grande força na Alemanha, fora os países como Polônia, Hungria, assim por diante. Já aconteceu isso no Brasil, eles queriam dar um golpe, você está entendendo? Eles perderam a eleição, tentaram dar um golpe. Aqui no Brasil, momentaneamente, o Jair Bolsonaro está de lado, mas quisera eu que eu fosse o Bolsonaro, tá cheio de gente aí, você tá entendendo? Para tomar o lugar dele. Então, eu acho que é isso que o Bakunin nos traz. Nos traz quando o anarquista olha para a realidade e tem que tomar uma posição, ele pode se arrepender lá na frente, evidentemente, mas o que ele não pode é não tomar nenhuma atitude. Por quê? Porque a omissão é muito pior e pode ser muito danosa do que tomar uma posição. Nesse sentido, eu sou que nem o Bakunin. Eu não sou omisso. Eu tomo uma posição. É evidente que nesse momento, né, como eu disse, não são os anarquistas que vão agora no parlamento atacar o filho do Bolsonaro que abraçou um cara que fez uma saudação nazi. Porque eles não estão no parlamento. E eu não estou falando que os anarquistas estão no parlamento, mas é evidente que qualquer moção contra o Eduardo Bolsonaro, os anarquistas têm que apoiar. Não fazer de conta. Ah, não. Você é político. Sei lá. Eu não sou político. Vou ler agora o Ferrer e Guardia para entender educação. Tudo bem. Se você acha que é por esse caminho, não conte comigo. É tomar posições. Ok? Bem, então era isso aí. Agradecer aí ao Daniel por ter enviado esse texto, né? Então eu peguei, mais uma vez, aí, quem quiser ver o texto. Ele é grande, né? Só peguei a primeira parte, tá no The Anarchist Library, ok? Bem, então era isso aí, pessoal. Um abraço a todos e todas.